Boa tarde, me chamo Lorena. Chamo Simone. Nós iremos apresentar o nosso trabalho, Seminário Interdisciplinar 5. O nosso tema é a relação do homem com o meio. O papel da escola é localizado no conhecimento e seu dever atual na formação do conhecimento dos alunos, e essa soma de esforço que promove o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão na qual possa aprender os seus deveres na sociedade. Apesar do atual panorama da educação, ainda enfrentamos muitos desafios. A iniciativa individual pode fazer a grande diferença para que o cenário da educação no Brasil possa mudar. Ou seja, confiar que a busca constante pela qualificação de desafio da pós-modernidade está caracterizada neste trabalho, como os processos de organização, de miserabilidade e de violência, sendo tratados na escola por meio de sua prática democrática, de sua política, da própria cultura e o lugar onde se estão inseridos os indivíduos que frequentam a escola pública e do processo de aprendizagem. Construção da sociedade pressupõe a possibilidade de participação do ser humano em um ser contexto sociocultural que realiza em diferentes momentos e etapas da sua existência pelo acesso ao saber fazer, ser e conviver, através dos conhecimentos sistematizados e organizados pela escola. Cidadania e responsabilidade socioambiental. O conceito contemporâneo de cidadania reside, sobretudo, na concepção estruturalmente que preconiza que esta não deve ser mais se resumir em um conjunto de direitos e deveres políticos e sociais. Ele deve ser desenvolvido alicerçada na capacidade popular de organização, participação e intervenção social, com vista também à possibilidade que o ambiente construído durante muitos séculos, o ser humano realiza-se de matéria-prima abundante ao seu redor, conceber domínios e etc. Tal uso não conseguiu, porém, diminuir a capacidade de regeneração do meio ambiente, seja pelo número de habitantes do mundo, não passa sobre esta capacidade durante aqueles tempos. Freud, 2014. Seja por ainda não serem realizados métodos mais agressivos na concessão objetivos pretendidos. Nesse conceito nos remete uma preocupação com o futuro da humanidade, pois na maioria das vezes torna-se insignificante para algumas pessoas quando não se trata de algo que atinge diretamente aqueles. O bem-estar na sociedade. A reflexão sobre as práticas sociais em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema envolve uma necessária articulação com a produção do sentido sobre a educação ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente no universo educativo, potencializando o engajamento dos diversos sistemas do conhecimento, a participação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, a produção de conhecimento deve necessariamente contemplar as interrelações do meio natural com o social, incluindo a análise dos determinantes do processo. O papel dos diversos atores ele envolve as formas de organização social que aumentam o poder das ações alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize o novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. Após o processo de urbanização e industrialização, a percepção de que a educação ambiental se fez presente em nosso dia a dia começou a mudar. O mundo começou um modelo de desenvolvimento sustentável,
pois não importa o destino dos resíduos químicos, sendo estes da indústria ou das residências. Todos eram despejados nos rios, nas matas, no meio ambiente, em geral. Devido ao êxodo rural e o crescimento populacional nas cidades, ocasionando assim o aumento das gerações de resíduos, os recursos naturais renováveis são vistos como inesgotáveis. Não há nenhuma preocupação com o meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente, ela passou a ter maior importância devido aos desastres socioambientais que ocasionaram o medo, e com isso começaram a aparecer concepções para um desenvolvimento sustentável. Porém, convém salientar que antes houve raros manifestos falando dos possíveis danos que poderiam ser causados pelo manifesto que ocorreu em 1854, quando o chefe indígena, Seattle, enviou uma correspondência ao governo norte-americano que tentava comprar as terras indígenas, alertando para as consequências da urbanização desenfreada e sem planejamento. Formar cidadãos críticos e conscientes. Cidadão crítico, criativo, participativo. Seu emprego certamente coincidiria no Brasil com o momento de abertura do regime político, momento em que era preciso criar estratégia para mostrar ao mundo nosso recém-inaugurado Estado de Liberdade, após um longo período de ditadura militar. Mas como nosso objetivo é o de mapear a referida expressão em alguns dos textos oficiais que orientaram a política de ensino no país, optamos por selecionar, por ordem de abrangência, 3 documentos. Um deles é a LDB de 9.394/96, por ser a Carta Magna que rege a educação do país. Selecionamos os parâmetros curriculares nacionais, por entendermos que é ali que se encontra, de maneira sistematizada, as orientações para a organização das matrizes curriculares, bem como para o projeto político-pedagógico das instituições de ensino. O terceiro é, finalmente, o projeto político institucional, por ser um documento que, de maneira mais próxima, traduz as diretrizes curriculares nacionais para a realidade local. A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da sociedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento da educação, seu preparo para o exercício da cidadania. Essa mesma orientação se faz presente quando tratamos do título 5 dos níveis das modalidades de educação e ensino. O capítulo 2, que trata da educação básica, no artigo 22, defende que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhes a formação comum para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E assim sucessivamente, o artigo 32 defende que o ensino fundamental, obrigatório e gratuito nas escolas públicas terá o objetivo de formação básica do cidadão. Esse foi o nosso trabalho, Seminário Interdisciplinar 5, que trouxe como tema a relação do homem com o meio.